Bom, olá pessoal. Como prometido, eu vou fazer um resumo aqui do nosso capítulo 16, que é sobre funções quadráticas, voltado para a nossa prova do IF, que vai ser agora nesses dias, né? Assim, é um resumo que nós vamos fazer, né? Nós vamos ver mais detalhado nosso dia a dia na sala de aula, certo? Então, para isso a gente vai usar alguns artifícios aqui de material tirado do nosso material didático, tá certo, gente? Vamos lá, o que é que vem a ser uma função? A gente já falou sobre função, né? Função é uma relação entre conjuntos, né? E que é completa por uma lei de formação. Se essa lei de formação for uma equação do segundo grau, e também nós já estudamos, a gente diz que essa função é uma função do segundo grau, ou função quadrática, certo? É qualquer função que seja escrita nessa forma. E lembrando que é semelhante a uma equação do segundo grau, formado como uma equação do segundo grau, eu vou ter esses termos, né? Que é o A é o coeficiente do x ao quadrado, o B é o coeficiente do x, o C é o termo independente, como nesse caso aqui, olha. Quem é o A? O B é o menos 5, o C é o 4. Nesse caso, o A é menos 1, o B é menos 9, e o C seria o zero. Se eu tiver uma função de x dessa forma aqui, olha, f de x igual, sei lá, 2x ao quadrado menos x. Quem seria o A? O A ia ser o 2, e o B seria menos 1, e o C seria o zero. Certo? Seria uma função que nós chamamos de função incompleta, né? A equação incompleta aqui, a equação incompleta aqui também. Já estudamos isso no nosso capítulo de equações do segundo grau, tá certo? Para a gente falar especificamente sobre o gráfico de uma função, a gente vai ter que lembrar que a função sempre, uma função do segundo grau, ela é dada por uma, se a função do primeiro grau que nós estudamos era dada por uma reta, a função do segundo grau ou vai ser uma parábola voltada para cima ou uma parábola voltada para baixo. Tudo vai depender de sempre uma parábola. Se o A for maior do que zero, minha parábola vai ser algo assim. Vejam que tá legal. Se ela for menor do que zero, ela vai estar com a concavidade voltada para baixo, tá certo? Esse pontinho aqui, olha, que é o que nós chamamos de vértice, ele é dado, é um ponto, não é isso? Ele tem um x, uma coordenada x e uma coordenada y. São dados por essa fórmula aqui. Vou já fazer alguns exercícios para a gente poder entender isso aqui melhor. É o x do vértice, chamado xv, é menos b sobre 2a. O y do vértice é menos delta sobre 4a. Delta, a gente lembra, não é isso? Que o delta b ao quadrado menos 4ac, nossa equação do segundo grau. Ok? Isso aqui? Continuando. Vamos lá. Considere a função quadrática definida por f de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 3 e determine o vértice de sua parábola que representa essa função. Primeiro, essa minha parábola vai ter concavidade para baixo ou concavidade para cima? Ela vai ser assim ou assim? Essa é a minha primeira questão. Não importa para resolver essa questão, tá certo? Só para o nível de curiosidade. Ela é uma parábola que vai estar com a concavidade voltada para cima. Ou seja, isso aqui está fora. Ela vai estar com a concavidade para cima, por quê? Porque o meu A aqui é positivo, certo? O meu A maior do que zero. Nesse caso, quem é o A? O A é 1, o B
é menos 2. Opa, ninguém viu? É menos 2. E o C é menos 3. Certo? Então, vamos jogar na fórmula. Eu achar o x do vértice, vai ser um ponto. Se é um ponto, ele tem duas coordenadas. A coordenada x e a coordenada y. A coordenada x é dada por menos b sobre 2a. A coordenada y, que é o y do vértice, vai ser menos delta sobre 4a. Vamos lá achar o x do vértice. O x do vértice vai ser menos b, ou seja, menos o menos 2 sobre 2 vezes 1. O x do vértice vai ser 2 sobre 2. O x do vértice é igual a 1. Certo? Para o y do vértice, eu preciso calcular o delta, que eu vou calcular bem aqui. Ó. O delta é b ao quadrado menos 4ac. O meu delta vai ser menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 3. Então, delta, 2, menos 2 ao quadrado fica 4, menos com esse menos mais, 4 vezes 3, 12, delta igual a 16. Meu y vai ser menos 16 sobre 4 vezes 1. O meu y do vértice vai ser menos 16 sobre 4. O y do vértice é igual a menos 4. Então, quem seria o meu vértice? O meu vértice seria o ponto 1, menos 4. Se eu tivesse um gráfico cartesiano aqui, vamos tentar fazer um gráficozinho só para facilitar aqui. Quero ver o pessoal reclamar, dizer que minhas linhas estão tortas agora. Tá certo? Aqui seria o ponto x igual a 1. Menos 4 estaria aqui. 1, 2, 3, 4. Então, o meu vértice seria algo desse tipo aqui. Ó. Seria esse ponto bem aqui. Como a minha função tem um A positivo, a minha parábola vai ser algo desse tipo aqui. Ó. Não tão torto assim, né? Mas seria algo desse tipo aqui. Certo? Que aqui seja o vértice. Entendemos isso? Vamos seguindo. Um outro exemplo. Uma função quadrática é tal que f de 0 igual a 5, f de 1 igual a 3 e f de menos 1 igual a 9. Ele quer saber o f de 2. Então, vamos nós. Se o f de 0 é 5, eu sei que toda função, se é uma função quadrática, como ele diz, vai ser a vezes x ao quadrado, mais b vezes x, mais c. Se o f de 0 é 5, quer dizer que o f de 0 vai ser igual a vezes 0 ao quadrado, mais b vezes 0, mais c. Ele não me disse que o f de 0 é 5, então tudo isso aqui é igual a 5. Vai embora, vai embora. Então, eu achei aqui, olha, c igual a 5. Vamos já usar isso aqui. Se ele me disse que o f de 1 é 3, então eu vou fazer o mesmo processo aqui, ó, que é f de 1 vai ser igual a vezes 1 ao quadrado, mais b vezes 1, mais 5. É isso, que já achamos que o c é 5, mais 5 é igual a 3. O f de 1 é 3. Eu tenho que 1 ao quadrado é 1, então eu tenho que a mais 1 vezes b é igual a 3, passo para a, menos 5. Então, eu tenho que a mais b igual a menos 2. Vamos já formar a nossa função. Ele me disse também que o f de menos 1 é igual a 9, né? Só que o f de menos 1 vai ser a vezes menos 1 ao quadrado, mais b
vezes menos 1, mais o C, que é 5, e tudo isso vai ser igual a f de menos 1 igual a 9, né? Que ele me falou na questão, tudo isso vai ser igual a 9. Vamos substituir. Menos 1 ao quadrado dá 1. 1 vezes A. A. Menos 1 vezes B, menos B, é igual a 9. Passo para lá. 9 menos 5, então eu sei que A menos B vai ser igual a 4. Então, com isso, eu formo um sistemazinho de equações, né? Em que A mais B é igual a menos 2 e A menos B vai ser igual a 4. Vamos resolver pelo método da adição, somar uma equação com a outra. A mais A, 2A, B menos B dá 0, menos 2 mais 4 dá 2. Então, A é 2 dividido por 2. Ninguém viu? O A é igual a 1. Achando o A, eu substituo aqui para achar o B. Então, eu tenho aqui A mais B é igual a menos 2. Então, 1 mais B é igual a menos 2. Passo para Lará. Aqui o B é igual a menos 2 menos 1. O B é igual a menos 3. Certo? Sabendo de já sei quem é o A, sei quem é o B e sei quem é o C. Então, eu posso formar a minha função. Minha função vai ser f de x igual a 1 vezes x ao quadrado, menos 3 vezes x, mais 5. O A é 1, o B é menos 3 e o C é 5. Só para deixar mais bonitinho, o f de x vai ser x ao quadrado, menos 3x, mais 5. Aí ele quer saber, no final das contas, quem é o f de 2. Agora eu vou substituir o x por 2. Então, o f de 2 vai ser 2 elevado ao quadrado, menos 3 vezes 2, mais 5. Então, o f de 2 vai ser 2 ao quadrado, 4, menos 3 vezes 2 dá menos 6, mais 5. Então, o f de 2 vai ser 4 menos 6 dá menos 2, menos 2 mais 5 dá 3 positivo. Questãozinha boa, com muita cara de provas de colégios militares e coisas do tipo. Certo? Dando continuidade, nós vamos falar sobre os zeros de uma função. Aí eu vou me lembrar da função do primeiro grau. O que é o zero da função? Exatamente o ponto em que o gráfico da função passa no eixo x. Tá certo? Mas antes disso, em relação à quantidade, já que o nosso gráfico é uma parábola, não é isso? Uma parábola com concavidade, ou com concavidade para cima ou com concavidade para baixo. Quem vai me definir quantas raízes vai ser o delta? Nós lembramos da equação do segundo grau. Quando o delta for maior do que zero, nós tínhamos duas raízes. Então, quando o delta aqui na função, se o delta for maior que zero, eu tenho duas raízes. Ou seja, vou ter 2 pontos passando pelo gráfico pelo x da função. O x do gráfico, desculpa. Tá certo? Ou vai estar assim, se for o A positivo, ou vai estar assim, se o A for negativo. Se o meu delta for igual a zero, eu só vou ter um ponto de interseção do gráfico com o eixo x. Ou seja, se a minha função tiver um A maior do que zero, vai estar assim, com esse ponto bem aqui. Se minha função tiver um A menor do que zero, vai ser isso aqui. E se o delta for menor do que zero, eu não tenho nenhum ponto de interseção. Ou seja, o gráfico da minha função ou vai ser assim, sem encostar no eixo x, ou vai ser algo desse tipo.
também sem encontrar com eixo X, quase que não sai. Show? Isso vai depender de acordo com o delta. Como é que a gente acha o delta? O delta é b ao quadrado menos 4ac. Como nós falamos agora há pouco, não é isso? Vou fazer um exemplo. Considere o gráfico da função quadrática definida por... Se ele me deu esse gráfico aqui, essa função aqui, eu sei que o a é 1, o b é 3 e o c é 2. O ponto é que intersecta o eixo y. O ponto que intersecta o eixo y vai ser exatamente o ponto em que o x for igual a zero. Para eu responder o item A, vou fazer x igual a zero. Substituo aqui. Quem vai ser meu f de x? Mais x ao quadrado, mais 3x, mais 2. Então, eu vou procurar quem é o f de zero, fazendo x igual a zero. 0 ao quadrado, mais 3x, mais, opa, ninguém viu? Mais 3 vezes 0, mais 2. Então, o f de 0 vai ser sempre o próprio c, certo? Porque se eu vou substituir o x por 0, aqui vai ser 0, 0. Então, o f de 0 é 2. Esse vai ser o ponto de encontro do gráfico com o eixo y. Vai ser o ponto x igual a 0 e o y igual a 2. Esse vai ser o ponto em que a minha parábola vai passar pelo eixo y. Lembrando, ela vai ser uma parábola com uma cavidade para cima, né? Por que para cima? Porque o a é maior do que 0. Aí vamos lá achar as coordenadas do vértice. O que é que eu tenho que achar? O x do vértice vai ser menos b sobre 2a. Então, o x do vértice vai ser menos 3 sobre 2 vezes 1. O x do vértice vai ser menos 3 mesmo. Posso deixar na forma de fração mesmo. Certo? E o y do vértice, vai ser menos delta sobre 4a. Sobre 4a, então o y do vértice vai ser... Vamos calcular o delta bem aqui. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Meu delta vai ser 3 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 2. Então, delta vai ser 9 menos 8, delta igual a 1. Então, meu y vai ser menos 1 sobre 4. O meu vértice vai ter as coordenadas menos 3 meios e menos 1 quarto. Pessoal, posso deixar na forma decimal? Pode, vai ser de acordo com o que a questão me disser. Eu não preciso resolver isso aqui muito bem, né? Certo? Posso deixar dessa forma. E no item C, está perguntando os pontos em que ele intersecta o eixo x. Onde é que ele intersecta o eixo x? As raízes da função. Do y foi igual a zero. Então, eu vou fazer y igual a zero. Ou, posso dizer que o f de x é igual a zero. Então, vou ter que x ao quadrado mais 3x mais 2 igual a zero. Vou resolver essa equação no segundo grau aqui. Vou procurar dois números que somados dê menos 3, multiplicá-los dê 2. Pessoal, nunca consegui fazer isso, então vamos fazer pelo delta. O delta vai ser b ao quadrado menos 4ac, que nós já achamos ali em cima. Delta é igual a 1. E o valor do x é menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Quem me falou isso foi Bhaskara, um velho amigo indiano que eu tenho. Vai ficar menos 3, mais ou menos a raiz de delta, a raiz de 1 é 1, sobre 2. Então, eu tenho que x'
vai ser igual a menos 3 menos 1 dá menos 4. Menos 4 dividido por 2, menos 2. E o x, duas linhas, vai ser menos 3 mais 1 dá menos 2. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Esses dois pontos aqui vão ser os pontos em que a função vai passar pelo eixo x. Vai ficar algo desse tipo aqui, meu gráfico. Aqui, meu gráfico. O meu vértice vai estar aqui, não é isso? Um ponto negativo. Menos 3 meios e menos 4 vai estar um ponto aqui, em que ele vai passar o menos 1 e aqui o menos 2. Algo desse tipo a minha função. Esse ponto bem aqui, onde ele vai passar, aqui vai ser o ponto 2, aqui é o ponto menos 1, aqui o ponto menos 2. Seria mais ou menos assim a minha função. Não tão torta, né? Ok? Vamos dar seguimento, que já temos mais algumas coisas para ver nesse capítulo. Usando essa ideia que nós vimos agora, a gente pode construir gráficos aqui agora. Faça o esboço do gráfico da função quadrática definida por f de x igual a destacando seus zeros, as coordenadas do vértice e o ponto de interseção do eixo y. Vamos lá. Como o meu A negativo, já sei que ela vai ter uma concavidade para baixo, não é isso? Concavidade para baixo. Aí o que é que eu vou fazer? Vou procurar o vértice. Aí tenho quem é o x do vértice, é menos b sobre 2a. Então, o x do vértice vai ser menos o menos 2, vai ficar 2 positivo, sobre 2a. O a é menos 2, então vai ficar, vamos ajeitar aqui. Vai ficar menos o menos 2 sobre 2 vezes menos 1. O x do vértice vai ser 2 sobre menos 2. X do vértice é menos 1. O y do vértice vai ser menos delta sobre 4a. Então, o y do vértice vai ser... Primeiro vamos calcular o delta bem aqui, tá certo? b ao quadrado menos 4ac. Meu delta vai ser menos 2 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes 3. Então, meu delta vai ser 4 mais 12. O delta é igual a 16 positivo, né? Então, vai ficar menos delta, então vai ficar menos 16. Deixa eu ajeitar aqui. Menos 16 sobre 4 vezes menos 1. Então, o y do vértice é menos 16, dividido por menos 4. O y do vértice é 4 positivo. O meu vértice vai ser o ponto 1, menos 1 e 4. Esse é o meu vértice. Destacando os zeros da função. Para eu achar o zero da função, vamos achar os zeros da função. As coordenadas do vértice nós já achamos. O zero da função vai ser quando a função for igual a zero, ou seja, f de x igual a zero. Então, eu vou ter aqui menos x ao quadrado menos 2x mais 3 igual a zero. Vamos achar o delta, já achamos, né? O delta é 16. Então, o x vai ser menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, x vai ser igual a menos ou menos 2, vai ficar 2 positivo, mais ou menos 4 sobre 2 vezes menos 1. Então, aqui o x' vai ser 2 mais 4
2 mais 4, 6. 6 dividido por menos 2 dá menos 3. E o x, duas linhas, vai ser 2 menos 4, menos 2. Menos 2 dividido por menos 2 dá 1 positivo. Esses são meus zeros da função. E o ponto em que ele intersecta o eixo y, vai ser no ponto y igual a 3. Então, vamos nós construir o nosso gráfico agora. Ver vocês falando que meu gráfico está torto. Bom, vai estar, o gráfico está feio agora. Vamos lá fazer primeiro quem vai ser o meu vértice da função. Vai ser no ponto menos 1, x menos 1 e 4. Vai estar algo aqui, ó. Porque aqui seja o 4, tá certo? Aqui seja o menos 1. O meu ponto do vértice vai estar bem aqui, ó. A minha parábola está... Gente, desculpa. É o menos 4, né? O 4 está bem aqui, desculpa. Eu fiquei olhando e estranhando aqui. Então, meu vértice vai estar bem aqui, tá certo? A minha parábola está voltada com a cavidade para baixo. Por que ela está para baixo? Porque o A é negativo. Tá certo? Onde é que minha parábola vai passar? Aqui no eixo X. Nos pontos menos 3. O menos 3 vai estar mais ou menos aqui. E no ponto 1 vai estar mais ou menos aqui, tá certo? Aqui vai estar 1. Minha parábola está fazendo isso aqui, ó. E isso aqui. Olha que feio. E isso aqui. Certo? Está passando do menos 3 no ponto 1. E que ponto é esse bem aqui, onde ela está passando? Aqui é o ponto 3, que é o ponto onde ela passa no eixo Y. Vemos essa assim que a gente faz um gráfico. Ok? Poderia usar uns outros recursos que eu tenho aqui à minha disposição, como, por exemplo, isso aqui, mas não alteraria muita coisa não, para ficar mais bonitinho aqui. Vamos deixar assim mesmo, vai ficar tranquilo para a gente entender. Certo? Então, voltando aqui. Opa, estou fazendo errado. Ponto de máximo e ponto de mínimo. Isso aí vai ser bastante comentado com vocês a respeito disso. Se a minha parábola está com a concavidade para cima, tá feio até para os meus padrões aqui. Aqui é o meu gráfico. Se a minha parábola está com a concavidade para cima aqui, eu vou ter no máximo um ponto, esse ponto aqui, no máximo não, um mínimo esse ponto, certo? Porque daqui ele vai continuar subindo, aqui ele vai continuar subindo, então vai para o infinito. Mas o menor ponto que a minha função vai ter, vai ser esse ponto bem aqui, que é o próprio y do vértice. Já que, se a minha parábola tiver a concavidade voltada para baixo, ela vai ter um ponto máximo, já que ela vai estar algo desse tipo assim, né? O maior valor que ela vai ter vai ser esse ponto bem aqui, da função, é o conhecido ponto máximo da função. Ou seja, se o A for menor do que zero, a concavidade for para baixo, ela tem um ponto máximo. Se for para cima, ela vai ter um ponto mínimo. Sem muito alarde. Tudo vai depender do vértice da função. Certo? O vértice da parábola, no caso. O vértice da parábola é o ponto menos 3 e 1. Calcule B e C. Vamos lá. Aí eu vou me lembrar que quem é o vértice da função? O x do vértice é menos b sobre 2a. Aqui na minha função, eu só sei que o a é igual a 1 aqui, né? Olha, não sei o b, nem eu sei que é o que ele quer descobrir. Então, eu vou ter aqui menos b
sobre 2 é igual a menos 3, que ele me disse aqui, olha. O x desse vértice. Multiplicando, multiplicar logo por menos 1 aqui, para ficar todo mundo positivo. Então, eu tenho que b sobre 2 é igual a 3, então b é igual a 6. Está dividindo o 2, passa multiplicando. b é 6. Achamos o b. Para eu achar o c, basta eu usar o x da função. Ave Maria. Piado, minha garganta deu uma travada. Pronto. Como eu estava falando, vamos ver aqui pelo y, vértice que é menos delta sobre 4a. Então, eu tenho, quem é o delta? Vai ficar menos b ao quadrado menos 4ac sobre 4a. Vai ser igual a... Show? Eu trago para cá, já que o a é 1, eu vou ter que b ao quadrado menos 6 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes c vai ser igual a sobre 4 é igual a 1. Então, eu tenho que menos 36 menos 4c sobre 4. Passa logo o 4 para lá, né? É igual, não está dividindo, passa para lá, multiplicando. Então, eu vou ter, esse menos vai trocar o sinal de todo mundo, né? Menos 36, mais 4c igual a 4. Passo para lá, vou ter que 4c vai ser igual a 4 mais 36. 4c igual a 40. Eu tenho que o c é 40 dividido por 4, c é igual a 10. Ou seja, o b é 6 e o c é 10. Esta aqui envolve somente vértice, né? Questão tranquila para ser caído. Quando eu falo de tranquilidade nas questões, gente, muita gente fica, professor, foi não sei quantos cálculos, mas a gente tem que tomar consciência é de por onde a gente vai saber a saída. O cálculo é um detalhe, tá certo? Se a gente já souber por onde sair, já está feito já. Calcule a área máxima de um retângulo cujo perímetro é 40. Vamos lá. Essa aqui exige um pouco mais de trabalho. Vamos lá fazer. Quase que não sai aqui o meu retângulo, mas deu certo aqui. Vamos lá. Vou chamar o comprimento de x a altura de y, tá certo? Ele me disse que... Então, se é um retângulo, aqui também é y e aqui também é x. Eu tenho que 2x mais 2y é igual a 40. Por que eu sei disso? Porque ele me falou que o perímetro é 40. Colocando o 2 em evidência, vai ficar 2 que multiplica x mais y é igual a 40.
multiplicando, vai para o outro lado dividindo, então eu tenho que x mais y é 40 dividido por 2, então x mais y é igual a 20. Sabendo disso, eu posso dizer que o y é igual a 20 menos x, certo? Como ele está querendo saber o valor máximo da área, eu vou achar uma função de área em função do x, para eu poder ter uma ideia de gráfico aqui, olha, que aqui vai ser o eixo x e aqui vai ser o eixo A, que é a função, que é a minha área. Então, quem vai ser essa área? Base vezes altura é x vezes y. Então, a minha área vai ser x vezes 20 menos x. Então, a minha área vai ser x vezes x dá menos x ao quadrado mais 20x. Certo? Isso é um A, viu? Aqui é A feio. Aqui é um A. Eu só quero saber o valor máximo da área. É como se eu tivesse um gráfico, que esse gráfico vai estar aqui acima, é isso? Eu quero saber quem é esse vértice aqui. Então, o valor máximo da área vai ser exatamente o y do vértice. O valor máximo da área, que é esse pontinho bem aqui. Então, o y do vértice é menos delta sobre 4a, o y do vértice, que é o valor máximo da função, é o valor máximo da área, vai ser, que vai ser o delta, vamos calcular o delta aqui, né? É b ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes 0, porque o c aqui é 0. Eu vou ter que delta é igual a, aqui, ó, vai todo mundo embora, vai ser igual a 400. Então, vai ficar menos 400 sobre 4a, 4 vezes menos 1. Então, o y do vértice vai ser menos 400 dividido por menos 4. Então, o y do vértice é igual a 100. Então, o valor máximo, a área máxima desse retângulo, a área máxima vai ser igual a 100 centímetros quadrados. Certo? O que é que eu procurei fazer? Eu transformei a minha área em uma função, eu escrevi a minha área em função de x, certo? Se é uma função, eu posso desenhar esse gráfico, e esse ponto máximo, ou seja, a maior área que ele vai ter, vai ser dado pelo y do vértice. Ok? Para finalizar, vamos fazer essa questãozinha aqui, esse vídeo de 8 horas e meia de vídeo. Nós vamos ter aqui a função quadrática, cujo gráfico está inteiramente abaixo do eixo y, do eixo x é definido. Para que ela esteja abaixo do eixo x, já sei que meu A tem que ser menor do que zero. A concavidade vai ter que ser algo desse tipo, assim. Não pode estar encostando, totalmente abaixo. Então, ela vai ter que estar com a concavidade para baixo. Aqui esteja com a concavidade para baixo, meu A tem que ser menor do que zero. Onde é que eu tenho um A menor do que zero? Essa aqui já está fora, essa aqui já está fora, sobram essas três opções, certo? Para que ela não encontre com o eixo x, meu delta também tem que ser menor do que zero. Vamos calcular os deltas dessas aqui. Da B, delta é b ao quadrado, vai ficar 4 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes 0. Corto logo isso aqui, então meu delta vai ser igual a 16. Não é menor do que zero. Já no item, então essa aqui também já está fora. Já no item D,
tem a função que é menos x ao quadrado mais 5. Então, eu tenho no item D, eu tenho que o A é igual a menos 1, o B é igual a 0, e o C é igual a 5. Então, vamos achar o delta. Delta é B ao quadrado, 0 ao quadrado, menos 4, vezes menos 1, vezes 5. Então, meu delta vai ser menos 4 vezes menos 1 dá 4, vezes 5, 20. Também deu positivo. E no item E, eu tenho que o A é menos 2, o B é 4 e o C é menos 4. Então, vamos lá. Delta vai ser B ao quadrado, menos 4, vezes menos 2, vezes menos 4. Então, vai ficar aqui o delta é 16, menos com menos dá mais com menos dá menos. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 4, 32. Então, o delta vai ser igual a menos 16, que são as condições. O A é menor do que zero, o delta também é menor do que zero. A minha resposta correta, essa aqui também era falsa, né? Minha resposta correta é o item E. Para que ela esteja inteiramente embaixo da função, o meu delta tem que ser menor do que zero e o A também menor do que zero. Ok? Esse é o capítulo 16 todo, gente. Fiz um resumão, a gente vai ver com mais tranquilidade em 2 semanas de sala de aula, em sala de aula, né? Espero que esse vídeo, para você ir adiantando um pouco o processo e ver o que pode cair na prova do IFCE, que vocês vão fazer nesse domingo. Ok? Deixa eu interromper aqui. Certo? Espero ter ajudado, pessoal. Até a próxima. Fui.